Olá, oitavo ano. Nós estamos corrigindo os exercícios da avaliação diagnóstica. A lista de exercícios que ficou para vocês realizarem referente aos conteúdos dos anos anteriores. Bom, nós corrigimos na última aula até o exercício de número 9. Era o primeiro exercício que falava sobre equações. Esse exercício foi necessário que identificássemos a incógnita. Vale lembrar que uma equação, ela é uma expressão matemática que tem uma igualdade. Entre essas duas expressões, entre essa igualdade, aliás, há sempre uma expressão algébrica. Isso quer dizer que é necessário ter uma letra ou um símbolo, que geralmente representa um número desconhecido, um valor desconhecido. Então, quando eu tenho uma igualdade, eu tenho uma equação. Quando eu tenho uma desigualdade, eu tenho uma inequação. Quando eu tenho um sinal de maior, menor, maior igual, menor igual, nós chamamos isso de inequação. Agora nós vamos concluir a correção dos demais exercícios. Vamos agora para o exercício de número 10. Esse exercício ele pede para resolver as equações. A primeira equação que nós temos aqui é a equação 4x mais 20 igual a 100. Lembra que uma equação, ela precisa manter o equilíbrio. Isso quer dizer que o valor que você tem no primeiro membro tem que manter a igualdade com o segundo membro. 4x mais 20 tem que ser a mesma coisa que 100. Como assim? Eu preciso substituir a letra, a variável, a incógnita, por um número que, quando realizar as operações matemáticas do primeiro membro, fique 100 e no segundo membro também vai ficar 100. Então, eu preciso de um número para trocar o x por ele, que ao multiplicar pelo 4 e somar com 20, seja 100. Observando que muitas das vezes essas equações, por elas serem simples, você pode resolver utilizando raciocínio lógico. Quando não for necessário, quando não for possível, aí você utiliza as técnicas de resoluções de equação. Aqui nós vamos utilizar técnicas de resolução. Eu tenho dois métodos para resolver uma equação. Nesse caso, nós vamos utilizar a seguinte forma: vamos trocar de um membro para o outro os números e deixar apenas a variável, apenas a letra em um dos membros. Então, nessa primeira questão, na letra A, observe que a letra X está no primeiro membro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou trocar todos os números do primeiro membro para o segundo. Porque aí no primeiro membro eu terei letra, no segundo membro eu terei número, e assim eu consigo encontrar o valor de X. Eu vou iniciar do 20. Ele é um valor positivo. Então, quando eu trocar ele do primeiro membro para o segundo, eu vou trocar o sinal e ele vai passar a ser negativo. Você vai repetir o 4x igual a 100 e acrescentar menos 20. No primeiro membro, ficou apenas o termo 4x, então eu vou repeti-lo porque eu não posso fazer nenhuma conta matemática aqui. Já no segundo membro, eu tenho 100 menos 20, então eu vou realizar esse cálculo. 100 menos 20, 80. Fiquei com 4x igual a 80. Ainda tenho 4. Esse 4x, esse número que vem acompanhado da letra, vou chamar isso de coeficiente numérico. Ele é um número que, junto com a letra, tem uma relação de multiplicação. Dizer 4x é o mesmo que dizer 4 vezes x. Mas como já foi explicado para vocês no sétimo ano, geralmente poucas vezes se usa o símbolo de multiplicação entre uma letra e um número. Esse eu vou ter que considerar que ele tem um x aqui, então a multiplicação. Então, 4x é 4 vezes x, eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo, e ele vai mudar dividindo. Eu vou repetir o x igual a 80 e vou dividir o 80 por 4. Em uma equação,
O mais comum de acontecer é que você escreva o símbolo de divisão com o formato de fração. Fração nada mais é do que uma divisão, então é isso que você vai escrever. O número que já está no segundo membro, o 80, ele vai ser o numerador da sua fração. Já o número que está no primeiro membro, no nosso caso o número 4, ele será o denominador da fração. E eu vou ficar com x igual a 80 dividido por 4, ou 80 sobre 4. 80 dividido por 4 é igual a 20. Logo, x é igual a 20. Observe que lá na equação nós temos 4x mais 20 igual a 80. Quer dizer que se você trocar o x por 20, multiplicar esse número por 4 e somar com 20, você tem que encontrar 100 para manter a igualdade. Na letra B, nós temos a equação 2x mais 10 igual a x mais 70. Aqui, no primeiro membro, eu tenho dois termos, o 2x e o 10. No segundo membro, o x e o 70. Observe que em ambos os lados eu tenho termo com letra e termo sem letra. Ou seja, termo independente e termo com a variável. O que eu vou fazer? Eu vou organizar. No primeiro membro, eu vou deixar os termos que têm a variável. No segundo, os termos que não têm a variável. Se você tem termos com a mesma letra, você pode somar ou você pode subtrair. Então, um x pode somar com outro termo que tem x. Eu vou repetir o 2x, porque ele já está no primeiro membro. Você vai só escrever novamente embaixo. Já o x, ele está no primeiro membro, no segundo membro. Eu vou escrever no primeiro e ele vai passar a ser negativo, porque ele é positivo no segundo membro. Eu fiquei, então, com 2x menos x. Igual. Lá no segundo membro, sempre comece pelaquilo que já está. Quem já está lá? 70. Positivo, então eu vou repetir ele. E o 10, que era positivo no primeiro membro, eu vou escrever ele negativo no segundo membro. Observe que eu troquei apenas o 10 de lugar e apenas o x de lugar. E quando eu fiz isso, os dois eram positivos, os dois ficaram negativos. 2x menos x, quando você tem apenas a letra x ou apenas a letra, você vai considerar que ela é apenas uma. Ela tem apenas uma letra ali. O 2x é como se tivesse 2x juntos. 3x, 3x. Tem x mais x mais x. Aqui, quando não aparece número, eu vou subentender que é 1. Então, é a mesma coisa de dizer 2x menos x, ou menos 1x. 2 menos 1 é 1, então eu posso escrever 1x ou apenas x. É a mesma coisa. 70 menos 10, 60. Então, x é igual a 60. Na letra C, nós temos 2x mais 5 igual a 120. Aqui eu tenho a mesma questão da letra A. No segundo membro, eu só tenho o termo 120. Ele só tem número, então eu não preciso mudá-lo. No segundo membro, eu tenho o termo 5. Ele não tem x, então ele só pode fazer cálculo com 120. Eu vou mudar ele do primeiro membro para o segundo e vou trocar o sinal. Ele vai deixar de ser positivo para passar a ser negativo. Vou repetir o 2x, o igual a 120, e acrescentar o menos 5x. Repete o 2x no primeiro membro e faz o cálculo. 125 menos 5, 120. Ficamos, então, com 2x igual a 120. Agora, eu vou mudar o 2. Lembrando que 2x é o mesmo que 2 vezes x. Eu vou mudar o 2 do primeiro membro para o segundo. Ele vai passar dividindo. E eu vou escrever sempre no formato de fração. O numerador vai ser o 120, o denominador vai ser o 2. X é igual a 120 dividido por 2, x é igual a 60. Cuidado na hora de você mudar o valor passando para divisão. Mesmo que a divisão não seja exata, você não pode trocar numerador e denominador. O denominador vai ser sempre o número que você está trocando do primeiro membro para o segundo.
Na letra D, eu tenho 6x menos 11 igual a 5x menos 3. O que eu vou fazer primeiro é separar. Nós vamos deixar no primeiro membro todos os termos que tem x e no segundo membro todos os termos que não tem x. Lembra que termo na equação são aqueles pedacinhos dela que é separado pelo sinal negativo e positivo. Então, quantos termos eu tenho aqui? Eu tenho o termo 6x, eu tenho o termo menos 11, eu tenho o termo 5x, eu tenho o termo menos 3. Eu tenho 4 termos, 2 de cada lado da equação. Lá no primeiro membro, antes da igualdade, nós vamos escrever os que tem x. Você vai repetir o 6x, não troca sinal nem nada, porque você está no primeiro membro ainda. Lá no segundo membro tem um x, um 5x positivo, então eu vou trocar o sinal dele, ele vai ficar menos 5x. Observe que eu vou saber se ele é positivo ou negativo com o sinal que aparece na frente dele. Como não aparece nenhum sinal na frente do 5x, subentende que ele é um número positivo. Repete o sinal de igualdade, repete o menos 3, e eu vou trocar o menos 11 do primeiro membro para o segundo, troco o sinal, ele fica mais 11. 6x menos 5x, 1x, ou simplesmente x. Lembra que você não vai utilizar de modo geral 1x, e também não vai aparecer em materiais didáticos. 11 menos 3 é igual a 8. Letra E. A equação 10x menos 6 igual a 8x. Eu tenho 3 termos aqui, o 10x, o menos 6 e o 8x. O que eu vou fazer? Eu vou trocar de modo que no primeiro membro vai ficar os termos com letra x e no segundo membro vai ficar o termo que não tem letra. Então, quem não precisa ser trocado? O 10x, ele já está no primeiro membro. Eu vou apenas repeti-lo. E o 8x que está no segundo membro, ele é positivo, então no primeiro membro ele vai ficar negativo. O 6, ele está no primeiro membro negativo, eu vou trocá-lo para o segundo e ele vai ficar positivo. Por quê? Eu só posso calcular o 10x com o 8x. E o 6 não pode fazer cálculo com nenhum desses dois termos, a princípio, porque eles têm letra junto. Então, 10x menos 8x, 2x. E repete o 6. 2x igual a 6. Agora eu vou mudar só o 2, somente o 2 que está acompanhando o x. 2x é o mesmo que 2 vezes x, então eu vou trocar e ele vai mudar dividindo. Vai ficar x igual a 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, x é igual a 3. Concluímos assim o exercício letra E. Na letra F, nós temos 8x menos 5 igual a menos 2x mais 1. Vamos iniciar observando quais os termos que nós temos nessa equação. Nós temos o 8x, o menos 5, o menos 5, o menos 2x e o menos 1. Nós temos 5 termos. 3 no primeiro membro, ou seja, antes do sinal de igual, e 2 no segundo membro. No primeiro membro, nós vamos deixar apenas os 2 termos que têm a variável, que tem a letra. Quem são eles? O 2x e o 8x. Vamos repetir o 8x porque ele está no primeiro membro. E vamos trocar o 2x do segundo membro para o primeiro e ele vai se tornar positivo. Agora, lá no segundo membro, quem não tem x é o 1, ele já é positivo, então ele mantém. O menos 5x aparece 2 vezes e os 2 com sinal negativo torna-se agora 2 com sinal positivo. Ficamos então com 2 termos agora no primeiro membro, os 2 que tem x, 3 termos no segundo membro, os 3 que não tem x. 8x mais 2x, 10x. 1 mais 5, 6. 6 mais 5, 11.
10x é igual a 11. Eu vou mudar o 10 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. X é igual a 11 dividido por 10. Concluímos assim o nosso exercício 10 sobre equações. Nosso próximo exercício é o exercício de número 11. O exercício de número 11, ele é uma resolução de problemas. Problemas relacionados a equações e a sistema. Equações e sistemas são conteúdos do 7º ano que nós já vimos. O que é uma equação? É uma igualdade, aonde tem expressão matemática, ou seja, tem que ter termo com letra, com variável. E o que é um sistema? São quando eu tenho mais do que uma equação formando um problema. Quando eu tenho duas ou mais equações, eu chamo isso de sistema. No nosso caso, nós estudamos sistemas apenas com duas equações. E nós temos dois métodos para resolver um sistema. Ou eu posso utilizar o método da adição ou o método da substituição. Geralmente, de acordo com a forma com que você cria as equações desses problemas, você já tem uma ideia de qual dos dois métodos é o mais simples. Mas lembrando, qualquer um dos dois métodos precisa chegar na resposta correta. O exercício 11, ele disse: a soma das idades de André e Carlos é 22 anos. Descubra as idades de cada um deles, sabendo-se que André é 4 anos mais novo do que Carlos. Eu vou determinar que a idade de André e de Carlos, juntos, tem 22 anos, quando eu somar as duas idades. Bom, eu poderia usar qualquer letra para indicar essas variáveis e criar uma equação. Eu vou usar A para André e C para Carlos. Se eu sei que as idades deles juntas têm 22 anos, como eu posso escrever isso da linguagem escrita para a linguagem matemática? A mais C igual a 22. Eu sei também que o André é mais novo que o Carlos 4 anos, ou seja, a idade do André vai ser igual à idade do Carlos menos 4. Eu tenho duas equações. Agora que eu tenho duas equações, eu tenho um sistema. E a partir de um sistema, eu preciso agora resolver ele. Eu vou escolher o método da substituição. Por quê? No método da substituição, você precisa isolar uma letra, deixar uma letra sozinha, uma variável sozinha. E essa variável que você vai deixar sozinha, a equação que ficar, você vai substituir na outra equação, porque você sempre vai ter duas em um sistema. Aqui, na primeira equação, você tem no primeiro membro o A e o C, e no segundo membro, o 22. Já na segunda equação, no primeiro membro, você tem apenas o A. Ou seja, a variável A, ela está isolada, ela está sozinha. E aqui está afirmando que o A é o mesmo que C menos 4. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos reescrever a primeira equação, A mais C igual a 22, e trocar esse A da primeira equação pelo valor de A que está escrito na segunda, que é C menos 4. Se eu troquei apenas o A por C menos 4, o resto da equação, a partir do sinal de mais, você vai repetir, mais C igual a 22. Observe que com essa troca, você agora ficou apenas com uma letra. Por quê? Você não pode somar letras diferentes quando você está fazendo o cálculo de equação. Você não poderia somar o A com C, mas C com C são duas letras iguais, você pode. Por isso eu faço essa substituição, para tirar uma das variáveis e ficar com a única variável na equação. Quando eu somar C mais C, eu vou ter 2C igual a menos 4, aliás, 2C menos 4 igual a 22. Agora eu tenho uma equação, exatamente como aquela dos exercícios do número 10, que nós resolvemos. Nós vamos trocar o 4 negativo do primeiro membro
para o segundo e ele vai passar positivo. Então, ficamos com 2C igual a 22 mais 4. Como não precisamos fazer cálculo no primeiro membro, ficamos com 2C igual a 22 mais 4, 26. Eu vou mudar agora o C do primeiro, o 2 do primeiro membro para o segundo. Lembra que o termo que tem letra e número há uma relação de multiplicação. O coeficiente numérico 2 está multiplicando com a variável C. 2C é o mesmo que 2 vezes C. Então, eu vou mudar esse 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. Ficaremos com C igual a 26 dividido por 2. 26 dividido por 2 é 13. Encontramos o valor de C. C vale 13. Mas nós temos duas letras, A e C. Então, o que eu vou fazer agora? Vou determinar o valor da letra A. Você pode escolher a primeira ou a segunda equação, de acordo com a facilidade que você tem. De modo geral, a segunda equação é mais simples. Por quê? Ela já está escrito que o A é igual a C menos 4. Você já sabe o valor de C. C vale 13. Troca a letra C por 13 e ficamos com A igual a 13 menos 4. 13 menos 4, 9. Encontramos que A vale 9 e C vale 13. O A não representa a idade de André e C a idade de Carlos. Então, o Carlos tem 13 anos e o André tem 9 anos. Concluímos assim o nosso exercício de número 11. Nosso próximo exercício é o número 12. O exercício 12, ele diz: um número mais a sua metade é igual a 15. Qual é esse número? Bom, aqui você está fazendo a mesma coisa, vai estar transformando algo que está na linguagem escrita, na nossa linguagem corrente, para a linguagem matemática. Toda vez que ele falar um número qualquer, então ele está dizendo que você não sabe esse número ainda. Se eu não sei esse número, ele é um valor desconhecido, eu vou colocar um símbolo, uma letra para designar isso. A letra pode ser qualquer uma que você quiser. Geralmente usa-se o X, mas não é obrigatório que sempre seja o X. Ele falou que eu tenho um número, eu não sei qual é, então eu escrevi X, mais a sua metade. A metade de X, então, vai ser X dividido por 2. Você vai sempre escrever, quando for divisão, em formato de fração. Metade é dividir algo ao meio, dividir por 2. Então, X sobre 2. E isso vai ser igual a 15. Eu tenho agora uma equação. E essa equação tem três termos. O termo x, o termo x mais 2 e o termo 15. Observe que um dos termos é uma fração. Então, eu vou precisar somar frações aqui. Quando você soma frações, você precisa analisar os denominadores. Mas observe que o termo x e o termo 15 não têm denominador. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um denominador para eles. Sempre que eu precisar criar um denominador, porque algum dos outros termos são denominadores, você vai simplesmente colocar o número 1 no denominador. Porque o 1 no denominador não vai fazer diferença, não vai mudar o cálculo. Então, vai ficar x sobre 1 mais x sobre 2 igual a 15 sobre 1. Todos são frações. Agora, observe que eu precisaria somar o x mais um x sobre 1 mais o x sobre 2. Quando eu vou somar frações, eu preciso olhar os denominadores. Eles precisam ser o mesmo número. Nesse caso, não é. Nesse caso, é o número 1 e o número 2. Então, o que eu faria? Eu calcularia o mínimo múltiplo comum desses números e tudo mais. Mas nesse caso, como os números são 2 e 1, e eu sei que o mínimo múltiplo comum de 1 é ele mesmo, não precisa calcular, então automaticamente o mínimo múltiplo comum de 2 e 1 vai ser o número 2. Sempre que você tiver que calcular o mínimo múltiplo de alguns valores e forem 1 e um outro número, a resposta vai ser o outro número. Você nem precisa calcular. No nosso caso, o número é o 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever 2 para todos os denominadores.
Esse é o mínimo múltiplo comum, de 2 e 1. Agora que eu escrevi 2, porque eu estou fazendo uma fração equivalente às que eu tenho originalmente, eu preciso também fazer o mesmo processo de equivalência para o numerador. Como eu vou fazer? Você vai pegar o número que nós colocamos como denominador, o número 2, dividir pelo denominador das frações e multiplicar pelo numerador. A primeira fração é x sobre 1, então você vai fazer 2 dividido por 1 é 2 vezes x, 2x. Mais o mesmo processo. 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes x, 1x. 2 dividido por 1 é 2 vezes 15, 30. Fiquei agora com as frações equivalentes. 2x sobre 2 mais 1x sobre 2 igual a 30 sobre 2. Nesse caso, eu posso cancelar os denominadores devido ao sinal de igualdade. Você só pode fazer isso porque tem um sinal de igual. Se não houvesse sinal de igual, você não poderia fazer. Então, devido a isso, eu vou utilizar apenas o primeiro membro. Eu não vou utilizar os denominadores 2. Esse é o caminho mais fácil de resolver, mas existem outros procedimentos e outras formas de fazer. Ficando apenas com o numerador, 2x mais 1x igual a 30, eu sei que eu posso somar termos que têm a mesma letra. 2x mais 1x, 3x igual a 30. Agora, nós vamos mudar o 3 do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar dividindo. X vai ser igual a 30 dividido por 3. X é igual a 10. Observe que ele fala que ele quer um número que mais a sua metade é igual a 15. O número é 10. Qual é a metade de 10? 15. Aliás, 5. A metade de 10 é 5. Se você somar 10 com 5, você não encontra 15? Então, a nossa resposta do número 12 está correta. Número 13. A idade de um pai é igual ao triplo da idade de seu filho. Calcule essas idades sabendo-se que juntos eles têm 60 anos. Bom, aqui eu vou analisar as equações. Cada uma das frases forma uma equação diferente. A primeira frase ele diz: a idade de um pai é igual ao triplo da idade de um filho. Eu vou considerar essa transformação da linguagem corrente para a matemática, P como a idade do pai e F como a idade do filho. P é igual, triplo é multiplicar algo por 3, 3F. Ou seja, a idade do pai é igual a 3 vezes a idade do filho. Essa é a primeira equação formada com a primeira frase. Agora eu vou para a segunda equação. As duas idades juntos é 60 anos, ou seja, a idade do pai mais do filho é igual a 60. P mais F igual a 60. Eu tenho duas equações. E a primeira equação, eu já sei o valor de P. P é igual a 3F. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a segunda equação, porque nessa segunda equação eu tenho a letra P e a letra F no primeiro membro, e eu sei que eu não posso somá-las. Eu vou repetir, P mais F igual a 60, e eu vou trocar esse P pelo valor da primeira equação. P na primeira equação é igual a 3F. E eu vou repetir o restante da equação, mais F igual a 60. Observe que agora eu fiquei com uma equação que só tem a letra F. Assim eu posso resolver. 3F mais F, 4F igual a 60. Eu vou mudar o 4 do primeiro membro para o segundo e ele vai passar dividindo. F é igual a 60 dividido por 4. F é igual a 15. Se eu já sei a idade do filho, agora falta a idade do pai. Eu vou escolher a primeira equação. Mas lembrando, a primeira ou a segunda equação deve chegar na mesma resposta. Ambas você pode trocar o F por 15 e encontrar o valor de P. Utilizando a primeira equação, P é igual a 3F, 3 vezes F. Trocando o F por 15, eu vou ficar com P é igual a 3 vezes 15. 3 vezes 15 é 45. F é 15,
P é 45, ou seja, o pai tem 45 anos e o filho tem 15 anos. Concluímos assim o nosso exercício de número 13. Nosso próximo exercício é o exercício de número 14. O triplo de um número, menos 25, é igual ao próprio número mais 55. Eu tenho a linguagem corrente e vou passar para a linguagem matemática. O triplo de um número é multiplicar algo por 3. Eu não sei que número é esse, então eu vou considerar esse número como x. E como eu faço para multiplicar x por 3? Só escrever 3x. Menos 25 igual a esse número, que eu não sei qual é, então é igual a x, mais 55. Eu tenho uma equação com 4 termos. 3x menos 25, x e 55. Eu vou primeiro separar. No primeiro membro, eu vou deixar os termos que tem x, no segundo membro, os termos que não tem x. Então, eu vou repetir o 3x e vou trocar o x do segundo membro para o primeiro, vai ficar menos x. Vou repetir o 55 e vou trocar o menos 25 do primeiro membro para o segundo, e ele vai passar positivo. 3x menos x é igual a 55 mais 25. 3x menos x, 2x. 55 mais 25, 80. 2x é igual a 80. Agora eu troco o 2 do primeiro membro para o segundo e ele vai mudar dividindo. X é igual a 80 dividido por 2. X é igual a 40. Então, o valor do número que eu quero é 40. Concluímos assim o nosso exercício de número 14. Nosso próximo exercício é o exercício de número 15. O exercício 15, ele diz: em um estacionamento, há carros e motos, totalizando 78 veículos. O número de carros é 5 vezes o número de motos. Quantas motos há no estacionamento? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou observar primeiro as frases e transformar da linguagem corrente para a linguagem matemática. Eu vou considerar C, carro, M, motos. Lembra que as variáveis são letras e as letras você pode escolher de acordo com o que você quiser. Ele disse que tem 78 veículos, ou seja, C mais M igual a 78. Ele disse que os carros são 5 vezes mais que as motos, ou seja, C é igual a 5 vezes M. Eu tenho duas equações. Eu vou substituir a segunda equação na primeira equação. Da seguinte forma, vou repetir a primeira, C mais M igual a 78. Vou trocar o valor de C pelo valor da segunda equação, 5 vezes M, ou 5M. E repetir o restante, mais M igual a 78. 5M mais M, 6M é igual a 78. Troca o 6 do primeiro membro para o segundo, ele muda dividindo. M é igual a 78 dividido por 6, M é igual a 13. Nesse caso, ele pediu apenas o número de motos, mas nós vamos concluir apenas a título de curiosidade. Para encontrar o valor dos carros, eu vou usar a segunda equação. C é igual a 5 vezes M. Eu sei que o M vale 13, então vai ficar C é igual a 5 vezes 13, 65. Ou seja, há 65 carros e 13 motos. Concluímos assim o nosso exercício 15. Vamos agora para o exercício 16. No exercício 16, nós temos aqui um quadro, e nesse quadro ele pede para nomear as figuras e classificar elas em polígono e poliedro. Polígono são figuras em 2 dimensões. Poliedro são figuras em 3 dimensões. Então, quando eu trabalho com coisas em 2 dimensões, polígono. Em 3 dimensões, poliedro. Letra A, nós temos um quadrado. Então, ele é apenas 2 dimensões, polígono. Letra B, nós temos um cubo. Ele é 3 dimensões, poliedro. Letra C, retângulo, polígono. Letra D, paralelepípedo.
poliedro. Letra E, triângulo, polígono. Letra F, pirâmide. Aqui, essa pirâmide você pode completar o nome dela. Geralmente, nós chamamos a pirâmide pelo nome e acrescentamos a parte da sua base. No nosso caso, nós temos uma pirâmide de base quadrada. Então, muitas vezes você vai encontrar o nome pirâmide de base quadrada. E ela é um poliedro porque ela está em 3 dimensões. Letra G, pentágono, polígono. Letra H, prisma. O prisma também, geralmente, ele vem com o nome prisma. Prisma é tudo que você vai ver que tem duas faces, uma em cima e uma outra embaixo. Sempre que tem uma face em cima e embaixo, nós chamamos de prisma. O que nós diferenciamos um prisma do outro? Da mesma forma que a pirâmide, acrescentando o nome da base, de acordo com a quantidade de lados. Como aqui o nosso prisma tem 5 lados, você pode chamá-lo de prisma pentagonal. E ele é um poliedro. I, losango, polígono. J, octoedro, poliedro. K, paralelogramo, polígono. L, tetraedro. O tetraedro, ele é uma pirâmide. Ele é uma pirâmide de base triangular. Todos os lados dessa pirâmide têm o mesmo formato, tem esse mesmo triângulo. Então, recebe esse nome especial que é tetraedro, mas também pode ser chamado de pirâmide de base triangular. E ele é um poliedro. Concluímos assim, agora com esse exercício 16, a correção de todos os exercícios da avaliação diagnóstica. Nas nossas próximas aulas, nós estaremos iniciando o nosso estudo com o livro didático. Bons estudos para vocês!